Existem livros antigos, mantidos em segredo por séculos, que contêm ensinamentos capazes de desbloquear poderes espirituais adormecidos. Muitos desses textos, antes restritos a poucos, estão finalmente vindo à tona, trazendo à luz conhecimentos que podem transformar profundamente sua jornada espiritual. Esses escritos ocultos não são apenas histórias ou metáforas. Eles carregam práticas, reflexões e técnicas que desafiam o entendimento comum da realidade. Revelam mistérios sobre a conexão entre mente, corpo e espírito e oferecem ferramentas para acessar níveis mais elevados de consciência. O que antes parecia inalcançável, agora está ao seu alcance. Por que esses segredos foram escondidos por tanto tempo? A resposta pode surpreender. Muitos desses conhecimentos eram considerados perigosos, capazes de empoderar indivíduos de forma que desafiava as estruturas de controle e poder da época. Hoje, vivemos um momento único, onde essas barreiras estão sendo rompidas e o acesso a esses ensinamentos está mais próximo do que nunca. Imagine a possibilidade de expandir sua percepção, despertar habilidades intuitivas e viver em harmonia com as energias que regem o universo. Esses livros oferecem mais do que informações. Eles são convites para uma transformação real e profunda. Não perca a chance de descobrir o que tantos tentaram esconder. Ao longo da história, muitos textos considerados ocultos foram mantidos fora do alcance do público geral, seja por questões culturais, religiosas ou políticas. Esses livros, frequentemente associados a ensinamentos espirituais profundos, carregam conhecimentos que, segundo algumas tradições, têm o poder de transformar a consciência humana e revelar dimensões mais amplas da existência. No contexto da espiritualidade, o ressurgimento desses textos em tempos modernos reflete uma busca crescente por respostas às questões existenciais e por uma reconexão com o sagrado. A espiritualidade contemporânea enfrenta desafios únicos. Em um mundo marcado pela velocidade da informação e pelo materialismo, muitas pessoas sentem-se desconectadas de sua essência. É nesse cenário que esses livros ocultos ganham relevância, oferecendo ferramentas para expandir a percepção e acessar níveis mais profundos de sabedoria interior. Eles não apenas trazem ensinamentos, mas também desafiam paradigmas, convidando o leitor a questionar crenças limitantes e abrir-se a novas possibilidades. Um exemplo prático é a redescoberta de textos que abordam práticas como meditação, visualização e a ativação de energias sutis. Essas técnicas, antes restritas a círculos esotéricos, agora estão sendo integradas em abordagens modernas de autoconhecimento e bem-estar. No entanto, interpretar tais obras exige discernimento, pois nem todos os conteúdos são acessíveis sem uma base sólida de entendimento espiritual. Compreender o contexto histórico e simbólico desses textos é essencial para evitar interpretações superficiais. Ao serem revelados, esses livros oferecem não apenas ensinamentos, mas também a oportunidade de reconectar a humanidade com sua essência espiritual, promovendo equilíbrio e propósito em tempos de incerteza. Livros ocultos que revelam poderes espirituais têm despertado crescente interesse, especialmente em um momento onde a espiritualidade ganha espaço no cotidiano. Esses textos, muitas vezes esquecidos ou deliberadamente escondidos, oferecem ensinamentos profundos sobre como conectar-se com dimensões superiores e acessar o potencial interno. Para começar, é essencial estabelecer uma intenção clara. Por que você deseja explorar esses conhecimentos? A clareza de propósito é fundamental para evitar distrações e garantir que as práticas sejam aplicadas de forma consciente. Uma estratégia prática é reservar um tempo diário para leitura e meditação.
Por exemplo, ao estudar um trecho de um livro espiritual, dedique alguns minutos para refletir sobre como aquele ensinamento se aplica à sua vida. Se um texto aborda o poder da gratidão, experimente listar 3 coisas pelas quais você é grato e observe como isso impacta sua energia. Esse exercício simples pode abrir portas para uma conexão mais profunda com sua essência. Outra abordagem eficaz é compartilhar aprendizados com pessoas que também buscam crescimento espiritual. Isso não apenas reforça o entendimento, mas também cria uma rede de apoio para a troca de experiências. Imagine discutir sobre um conceito como energia universal com um grupo de amigos e juntos praticarem técnicas de visualização para manifestar intenções positivas. Em tempos de transformação espiritual, um momento crucial emerge: o acesso a livros ocultos que por séculos permaneceram escondidos, contendo conhecimentos capazes de despertar poderes espirituais adormecidos. A urgência em compreender esses textos reside no fato de que eles oferecem ferramentas para uma conexão mais profunda com a essência divina, mas também trazem um desafio significativo: o risco de interpretação superficial ou distorcida. Este é um ponto de inflexão que exige atenção imediata. Muitas pessoas, ao se depararem com esses ensinamentos, buscam respostas rápidas para problemas cotidianos, sem perceber que o verdadeiro propósito desses textos é a evolução espiritual e o autoconhecimento. Isso cria um conflito interno: o desejo por resultados imediatos versus a necessidade de um mergulho profundo e paciente na sabedoria contida nesses escritos. A falta de orientação adequada pode levar à banalização de um conhecimento que deveria ser tratado com reverência. Além disso, o mundo moderno, com seu ritmo acelerado e distrações constantes, dificulta a prática da introspecção e da meditação, elementos essenciais para assimilar os ensinamentos espirituais. A desconexão com o sagrado pode fazer com que esses livros sejam vistos apenas como curiosidades históricas, em vez de guias transformadores. É imperativo que haja um esforço coletivo para resgatar a essência desses textos, promovendo um entendimento consciente e profundo. Sem isso, corre-se o risco de perder um legado espiritual inestimável. Ao longo da história, diversos livros considerados ocultos ou apócrifos têm sido associados ao despertar de poderes espirituais e à compreensão de verdades profundas sobre a existência. Esses textos, muitas vezes mantidos em segredo por séculos, abordam conceitos espirituais avançados, como a conexão com dimensões superiores, o uso da energia vital e a expansão da consciência. Esses manuscritos frequentemente foram preservados em tradições esotéricas, como o hermetismo, o gnosticismo e o sufismo, e contêm ensinamentos que desafiam as interpretações convencionais da espiritualidade. Por exemplo, o livro de Enoque, amplamente estudado em círculos místicos, descreve interações com seres celestiais e oferece insights sobre a estrutura do universo espiritual. Um ponto central desses textos é a ideia de que o ser humano possui um potencial latente de transformação espiritual. Técnicas como meditação, visualização e práticas de respiração são frequentemente mencionadas como ferramentas para acessar esse potencial. A Cabala, por exemplo, ensina sobre o Sefirot, representações simbólicas das energias divinas, que podem ser usadas para alinhar o indivíduo com a fonte criadora. Com o avanço da ciência e da psicologia, alguns desses conceitos estão sendo reinterpretados sob uma ótica moderna. Estudos sobre neuroplasticidade e física quântica têm encontrado paralelos com os ensinamentos desses livros, sugerindo que a mente humana é capaz de moldar a realidade. A redescoberta desses textos hoje reflete um crescente interesse por práticas que integram espiritualidade
e autoconhecimento. Livros ocultos que revelam poderes espirituais podem trazer insights profundos, mas sua aplicação prática exige discernimento e preparação. Por exemplo, ao explorar técnicas de meditação avançada descritas em tais textos, é essencial criar um ambiente adequado, livre de distrações, para maximizar os benefícios espirituais e evitar frustrações. Um desafio comum é a interpretação literal de metáforas presentes nesses livros, o que pode gerar confusão ou práticas inadequadas. Para superar isso, buscar orientação de mentores espirituais experientes ou grupos de estudo pode ser uma estratégia eficaz. Outro aspecto prático é a aplicação dos ensinamentos na vida cotidiana. Por exemplo, se um livro revela o poder da gratidão como ferramenta de transformação espiritual, isso pode ser incorporado por meio de um diário de gratidão. No entanto, a consistência pode ser desafiadora. Para lidar com isso, estabelecer lembretes ou integrar a prática em momentos específicos do dia, como antes de dormir, pode ajudar. Além disso, muitos desses textos enfatizam a importância do equilíbrio emocional como base para acessar níveis mais elevados de consciência. Implementar práticas como respiração consciente ou mindfulness pode ser uma maneira prática de desenvolver esse equilíbrio. No entanto, a resistência interna, como pensamentos negativos persistentes, pode surgir. Nesses casos, técnicas como a substituição consciente de pensamentos ou a prática de afirmações positivas podem ser úteis. Por fim, é importante lembrar que o autoconhecimento é um processo contínuo. Livros espirituais não são atalhos, mas ferramentas que, quando usadas com paciência e responsabilidade, podem abrir portas para uma conexão mais profunda consigo mesmo e com o universo. Ao longo da história, diversos livros ocultos foram mantidos em segredo por conterem conhecimentos espirituais profundos que poderiam transformar a compreensão da humanidade sobre si mesma e o universo. Hoje, com o despertar espiritual em ascensão, essas obras estão sendo reveladas, trazendo à tona estratégias avançadas para acessar poderes internos e transcender limitações. Um exemplo notável é o Sefer Yetzirah, um texto antigo da tradição cabalística que explora a criação do universo por meio das letras hebraicas e os caminhos da árvore da vida. Ele ensina práticas meditativas que, quando aplicadas corretamente, podem ampliar a percepção espiritual e a conexão com o divino. Especialistas em Cabala destacam que o impacto dessas práticas vai além do indivíduo, influenciando positivamente a energia coletiva. Outro caso fascinante é o livro de Enoque, que permaneceu fora do cânone bíblico por séculos. Ele descreve interações com seres celestiais e fornece insights sobre dimensões superiores. Pesquisadores espirituais contemporâneos sugerem que sua redescoberta está alinhada com a necessidade da humanidade de compreender sua origem cósmica. Além disso, textos como o Yoga Sutras de Patanjali oferecem técnicas avançadas para dominar a mente e acessar estados elevados de consciência. Professores modernos de yoga apontam que essas práticas podem desbloquear habilidades como intuição ampliada e cura energética. A liberação desses conhecimentos parece sincronizada com o momento atual, sugerindo que a humanidade está preparada para integrar esses poderes espirituais em sua evolução. Pesquisas em espiritualidade sugerem que textos antigos, muitas vezes considerados ocultos, podem conter ensinamentos profundos sobre o desenvolvimento espiritual e a conexão com dimensões sutis da consciência. Estudos, como os realizados pelo psicólogo Carl Jung, destacam a importância de símbolos e narrativas espirituais em manuscritos antigos, que frequentemente servem como ferramentas para a expansão da mente e autoconhecimento.
Esses textos, quando analisados, revelam práticas que podem ser aplicadas para explorar o potencial humano além do físico. Um exemplo notável é o Evangelho de Tomé, descoberto em 1945 em Nag Hammadi, Egito. Este texto, considerado apócrifo, contém ensinamentos atribuídos a Jesus que enfatizam a busca interna por iluminação. Pesquisadores apontam que sua mensagem é profundamente espiritual, incentivando a introspecção como meio de acessar verdades universais. Isso demonstra o impacto que tais escritos podem ter na compreensão de poderes espirituais. Além disso, práticas como a meditação, amplamente documentadas em textos antigos como os Vedas, têm sido corroboradas por estudos modernos. Pesquisas da Universidade de Harvard mostram que a meditação pode alterar a estrutura cerebral, promovendo maior clareza mental e conexão espiritual. A redescoberta desses livros ocultos tem implicações práticas na vida moderna. Por exemplo, ao aplicar ensinamentos sobre compaixão e equilíbrio emocional, é possível melhorar relacionamentos e reduzir o estresse. Assim, esses textos não apenas revelam poderes espirituais, mas também oferecem ferramentas para transformar a experiência humana. Os livros ocultos que revelam poderes espirituais têm despertado um interesse crescente, especialmente em tempos onde a busca por significado e conexão espiritual se intensifica. Muitos desses textos, antes restritos a círculos fechados, agora estão sendo desvendados, trazendo ensinamentos práticos que podem transformar a percepção da realidade. Mas como aplicar esses conhecimentos no dia a dia? Especialistas apontam que o segredo está na prática consistente e na intenção clara. Por exemplo, estudos sobre meditação mostram que dedicar apenas 10 a 15 minutos diários a práticas de concentração pode aumentar em até 30% a sensação de bem-estar e clareza mental. Isso reflete diretamente nos ensinamentos desses livros, que frequentemente destacam a importância do foco e da disciplina. Outro ponto essencial é a interpretação pessoal. Textos espirituais frequentemente utilizam metáforas e símbolos que devem ser adaptados à jornada única de cada indivíduo. Como disse Carl Jung, os símbolos falam diretamente à alma. Por isso, é fundamental refletir e aplicar os insights de forma prática, sem se prender a dogmas. Se ainda houver dúvidas, lembre-se de que a espiritualidade é uma jornada, não um destino. Não é necessário entender tudo de imediato. Permita-se explorar com curiosidade e mente aberta. Afinal, o verdadeiro poder espiritual está em viver com propósito e autenticidade. Livros ocultos que estão sendo revelados oferecem uma oportunidade única para expandir a compreensão sobre poderes espirituais e aprofundar a conexão com a espiritualidade. Esses textos, muitas vezes esquecidos ou deliberadamente mantidos fora do alcance, contêm ensinamentos valiosos que podem transformar perspectivas e trazer clareza sobre o propósito da existência. A redescoberta dessas obras permite acessar sabedorias ancestrais que, quando aplicadas, podem inspirar mudanças significativas no autoconhecimento e na prática espiritual. Ao explorar esses conhecimentos, é possível desbloquear potenciais internos e fortalecer a intuição, promovendo um alinhamento mais profundo com energias superiores. Além disso, essas revelações podem ajudar a superar bloqueios emocionais e espirituais, proporcionando mais equilíbrio, paz e clareza nas decisões diárias. Para aproveitar esses insights, comece identificando fontes confiáveis para acessar esses textos e dedique um tempo diário para estudo e meditação sobre os ensinamentos encontrados. Pratique a aplicação prática das lições em sua rotina, observando como elas impactam sua jornada espiritual e emocional. Incorpore esses aprendizados em sua vida com intenção e disciplina.
Convide outras pessoas interessadas a explorar esses conteúdos junto com você, criando um espaço de troca e crescimento mútuo. Aprofundar-se nesses ensinamentos não apenas enriquece sua espiritualidade, mas também fortalece sua conexão com o universo e com o propósito maior da existência. O momento de agir é agora. Ao refletirmos sobre os livros ocultos que revelaram poderes espirituais e sua recente acessibilidade, somos convidados a enxergar além das páginas e compreender que o verdadeiro poder desses textos reside na transformação interior que promovem. Eles nos lembram que o conhecimento espiritual não é algo distante, mas uma jornada que começa dentro de cada um de nós, ao cultivarmos a conexão com o divino e com nossa essência mais profunda. A espiritualidade, quando explorada com sinceridade, nos ensina que o despertar não é um evento único, mas um processo contínuo. Esses livros, antes ocultos, servem como guias, apontando caminhos para que possamos acessar dimensões mais elevadas da consciência e compreender que o universo é repleto de energia, sabedoria e propósito. No entanto, é essencial que esse conhecimento seja aplicado com discernimento e humildade. E verdadeira sabedoria não está apenas em acumular informações, mas em transformar o que aprendemos em ações que promovam harmonia, amor e evolução, tanto pessoal quanto coletiva. Que possamos nos inspirar a explorar esses ensinamentos com um coração aberto e uma mente curiosa, permitindo que eles iluminem nosso caminho. Afinal, a espiritualidade é como um rio que flui incessantemente, e cabe a nós mergulhar em suas águas, confiantes de que cada descoberta nos levará mais perto de nossa verdadeira essência.